Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Eu tenho alguns anúncios interessantes para fazer. O primeiro deles vá na nossa página do Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, vá lá também, acione o sininho, que a gente possa estar aí compartilhando essa palavra de Deus. Um outro anúncio, também muito importante, é que aprove, que nós estivéssemos nesse momento agora, esse momento de festa, esse momento de tantos afazeres, Nós estamos aí suspendendo o programa das 18 horas e só estamos com esse programa às 10 horas, junto com o Miqueias aí, algo tremendo de Deus, mas os programas das 18, nós estamos aí suspendendo por um período de tempo, mantendo esse programa das 10. Esteja conosco, assistindo através daquilo que é a internet, ouvindo através da rádio. Nós já somos gratos a você por aquilo que é a sua audiência. Amados de Deus, a gente percebe nesse tempo, algumas construções de pensamento, onde nós vemos em um determinado momento Moisés, ele separa ali 12 pessoas, e dá o caminho para que aquelas pessoas pegassem as suas varas, os seus bordões e colocassem dentro daquilo que seria a tenda, onde está ali a Arca da Aliança. Isso para que o bordão, a vara que florescesse, esse seria, quem Deus separou como sacerdote para representar o povo e tudo mais. Esse momento acontece porque exatamente algumas pessoas estavam ali questionando, que Arão, ele era sacerdote, representava diante de Deus o povo, porque ele era irmão de Moisés. E essa fala foi muito emblemática. Em Números 16 você vai ver que um grupo de pessoas se reúnem ali e confrontam Moisés e Arão, dizendo que Deus está no meio do povo, isso é uma verdade, dizendo que todo o povo era santo, e também isso era uma verdade, que Deus era por todos, e isso também era uma verdade, só que Deus havia separado Arão para que isso fosse uma realidade, ele enquanto sacerdote. E as pessoas estavam questionando que poderiam haver outros, por que não todos, Então, naquele momento, em Números 16, a Bíblia diz que Moisés faz ali com que eles tragam seus incensários e cada um vai acender seu incenso, e aquele que Deus estiver, algumas coisas iriam acontecer, e ele fala assim: olha, se por acaso, todo mundo morrer de morte natural, sem problema algum, Deus está com vocês, mas se algo sobrenatural acontecer, as pessoas vão entender que Deus está exatamente pensando de uma outra maneira as coisas que vocês estão pensando. A Bíblia diz que a terra se abre e todos eles descem vivos ao céu, engoliu todos eles. E no capítulo 17, Moisés constrói então esse pensamento de cada um pegar o seu bordão e aquela vara que florescer, que der fruto, esse aí foi o que o Senhor separou. Exatamente a árvore, o bordão, a vara que floresce é a de Arão. O que a gente entende e aprende com isso? Quantos de nós, nessa construção de tantas igrejas, e cada dia nasce mais uma, de tantos pensamentos, de quantas construções nós temos, as pessoas não estão falando em si uma mentira, Deus está com todo mundo. Deus é onipresente, Deus está do lado de uma vaca agora, Deus está lá no final do esgoto com um rato, Deus está no inferno, e aliás a pior coisa do inferno não é o diabo, a pior coisa do inferno é a presença de Deus, porque Deus está ali e você não pode mais ter esse relacionamento com Deus, e Deus está ali, e você quer, pai Abraão, peça para que molhe a ponta do dedo e refresque a língua, não dá, vá visitar minha família, não dá, tem um abismo que nos separa. A pior coisa do inferno é Deus. Quando a gente pensa que Deus está em todos os lugares, nenhuma expressão de nenhum líder hoje trazendo essa consciência de que Deus está em todos os lugares, de que Deus é com todas as pessoas. Sim, Deus é com todos, não há uma dificuldade de entendimento nisso, só que age através de poucos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quando o Senhor fala dos 5 ministérios, ele fala com muita propriedade, ele fala do ministério apostólico, do profético, do mestre, do evangelista, do pastor. Ele diz que ele separa algumas pessoas exatamente para algumas funções específicas. E não adianta, você mesmo não separa a si mesmo, você mesmo não tem você com você. É alguém que através de você vai validar aquilo que você é, aquilo que você faz. Quantos de nós estamos aí vendo
algumas expressões, né? E Deus está ali, como está no pasto agora. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. E quando a gente constrói esse pensamento, né, de que nós podemos fazer da maneira que a gente acha que pode fazer, aí começa a dar errado. Algumas pessoas estavam ali e expulsaram um demônio, né, usando o nome do Deus de Paulo. Se Deus de Paulo sai daí, o demônio deu uma coça em todo mundo, voltou todo mundo para casa pelado. Se a gente não respeita, né, não reconhece a autoridade, a gente vai passar por dificuldades. Moisés, ele era o caçula. Arão, ele era o filho do meio. Miriam era a primogênita. Arão era só o filho do meio. Filho do meio, eu sou filho do meio, eu sei o que eu estou dizendo, né? Eu não era nem o primogênito, nem o caçula. O do meio é o do meio. E não tem expressão. Arão era essa pessoa sem expressão. Miriam teve uma expressão muito forte na história de Moisés. Por quê? Porque quando Moisés está dentro do cesto, ela acompanha, né, Moisés dentro daquilo que seria o lago, ela está seguindo Moisés nas águas, até Moisés chegar na casa da filha de Faraó, e ali ela entra em cena. Quando a filha de Faraó pega Moisés, ela diz assim: olha, eu conheço uma escrava que ela pode, né, ajudar, ela pode cuidar dele, ela pode, né, ela é hebreu, ela vai cuidar, ela é hebreia e vai cuidar desse hebreu. E a gente vê essas construções, né, acontecendo de uma maneira muito inteligente, muito interessante. Miriam teve uma participação muito forte nisso. Agora, e Arão? Arão não cabia dentro daquilo que seria o cesto, porque ele era muito grande. Arão, ele não poderia ser a pessoa que estaria sendo recebida na casa de Faraó. Tinha que ser Moisés. Mas na história da vida de Arão, no tempo determinado, no tempo certo, Arão iria fazer toda a diferença. Não foi Moisés que separou Arão, foi Deus. As pessoas achavam que era um conchavo, né, por ser da família, mas não, quem separou Arão foi Deus. E o testemunho, aquilo que testemunhava, que validava a unção de Arão, era que o bordão dele, além de florescer, deu broto e deu fruto. Tudo aquilo que Deus valida vai frutificar, seja o que for. A validade de Deus, você vai ver os frutos do Senhor acontecendo naquilo que Deus está trazendo. O discurso daquelas pessoas que estavam, Corá e outros mais que estavam ali, é um discurso verdadeiro. Deus está com todo mundo, Deus está no meio do povo. O povo aqui é santo. E por que não pode ser do jeito que nós gostaríamos? É porque não pode ser mesmo. Tem que ser do jeito que Deus quer. E entender a voz de Deus e o propósito de Deus, isso é o mais difícil da maioria de nós. Bom, que nesse tempo, né, essa palavra encontre morada no teu coração, para fazer você entender, né? Moisés outrora ele estava com um bastão na mão. E em um momento, né, que ele precisava ali usar aquele bastão, ele joga o bastão no chão e ele se transforma numa cobra. Outro dia, a gente estava observando os ministérios de louvor, fico muito preocupados. O que eu vou entregar de adoração para Deus? Qual é a música? O que Deus gostaria? Aquele que dá aula, né, que ensina, que versículo bíblico vou usar? Que estudo eu vou trazer? Aquele que prega, usa o microfone, qual é a oratória que eu vou trazer para esse povo? Que ministração? A bem da verdade é que tudo que tiver na nossa mão, se não for de Deus, se não for para Deus, se não for por Deus, aquilo é uma cobra. O que é de Deus e vai trazer edificação para a nossa vida e para a vida de outros, principalmente para a vida de outros. Quando só edifica a minha vida, a gente precisa prestar atenção, porque pode ser uma cobra. Tem muitas situações acontecendo, né, nesse tempo de evangelho, que na verdade, quando a gente for olhar toda a construção do louvor, da adoração, do instrumento, da palavra, não importa, na mão de um monte de gente era só uma cobra. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento, para que nesse tempo o nome do Eterno sobre sua vida, sobre a nossa vida seja glorificado, porque por fazermos a vontade de Deus, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, paz de Cristo.